Nunca negocie com um adversário, a não ser que você esteja numa posição de força. Olá, amigos e amigas que acompanham o canal Lidere ou Serás Liderado. Aqui quem fala é Franciélio Miranda e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um homem que teve sob os ombros o poder de tomar a maior decisão militar jamais tomada até então por qualquer rei ou general na história das guerras, que foi a decisão do dia D e da hora H. Esse homem foi o general americano Eisenhower, popularmente conhecido como Ike, e que é autor da frase que eu inicio o vídeo. Estaremos aqui focados, sobretudo, no período da Segunda Guerra Mundial, que é quando esse general vai aflorar as características que o definirão como um grande líder, mas iremos também falar um pouco sobre a historicidade e sua formação militar ao longo aí do período pré-Primeira Guerra Mundial. O teor central deste conteúdo é importantíssimo para a compreensão de algumas características essenciais de liderança, bem como de habilidades emocionais e estratégicas num cenário de guerra extrema, que foi exatamente o cenário da Segunda Guerra Mundial. O que é de grande importância para o nosso aprendizado sobre liderança, sobre gestão e comando no governo de nossas próprias vidas. Por essa razão, considere se inscrever no canal e ao longo do conteúdo que você terá nesse vídeo, se você entender que ele é relevante, se vai contribuir com algo para a sua vida de alguma maneira, então considere permanecer inscrito, dar um like, comentar, compartilhar, porque assim estaremos produzindo mais conteúdos para chegar até você e você poderá agregar ainda mais conhecimento sobre esse tema tão fundamental que é o tema da liderança. Dwight David Eisenhower nasceu nos Estados Unidos, no Texas, em 1890 e faleceu em 1969, exatamente no dia 28 de março. Era filho de David Eisenhower e Ida Elizabeth Eisenhower. Ele vai ingressar na Academia Militar em 1911, exatamente um ano após a saída do general, do então oficial recém-formado, George S. Patton, que temos um vídeo aqui neste canal sobre esse grande general. E esses dois generais, inclusive, vão se conectar em algum momento do período pós-Primeira Guerra e, sobretudo, no período da Segunda Guerra Mundial, em que o general Patton vai ser subordinado de Eisenhower. No ano seguinte, Eisenhower vai casar-se com a senhora Mamie Dold, com quem vai viver toda a sua vida, vai enfrentar algumas turbulências, seu relacionamento vai enfrentar algumas turbulências no período da guerra e também um pouco no período pós-guerra, mas ele vai viver a vida inteira com a sua esposa e ela será uma grande parceira, sobretudo na compreensão, na força, na fortaleza que ela constrói em sua vida, para que ele possa suportar as adversidades extremas que ele vai enfrentar ao longo de vários períodos da sua vida, bem como, especialmente, no período da Segunda Guerra Mundial. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele vai ser encarregado de comandar uma tropa, uma unidade de treinamento no Texas. E apesar de seu desejo de ir para o front, ele tinha esse desejo bem aflorado, não lhe foi permitida essa missão, de modo que ele ficou nos Estados Unidos treinando tropas para a Primeira Guerra Mundial. Após o armistício, ou seja, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ele vai continuar seu serviço militar em um período de redução das Forças Armadas, que é o que vai acontecer com vários países do mundo, após a guerra. Vários países do mundo vão reduzir suas forças, sobretudo os recursos humanos, que é uma decisão natural, até para que o país possa se reorganizar economicamente. Em 1918, ele vai trabalhar em estreita colaboração com o recém-formado Corpo de Tanques e durante a Primeira Guerra Mundial ele vai ganhar uma certa experiência sobre essa estrutura de tropa que está sendo formada, que é exatamente a tropa de blindados que está sendo formada ali no final da Primeira Guerra Mundial. Entre 1921 e 1924, Eisenhower vai servir como assistente do então Major-General Douglas MacArthur atuará no quartel-general do Exército nos Estados Unidos. Em 1922, Eisenhower ele foi promovido a major. Então ele já estava num posto de oficial superior e o Exército americano vai reconhecendo suas habilidades e contribuições, que já estão em nível de grande relevância. Entre 1925 e 1926, ele vai frequentar a Escola
de comando do Estado-Maior do Exército e vai aprimorar suas habilidades e conhecimentos militares. Entre os anos de 1927 e 1928, ele vai servir como chefe adjunto do Estado-Maior do general John Pershing, comandante do Exército Expedicionário Americano na Primeira Guerra Mundial. Entre os anos também de 1926 e 1928, ele vai servir no Panamá, onde vai ganhar experiência em operações no exterior e em questões geopolíticas e estratégicas. Já entre os anos 30 e 35, Eisenhower volta a servir como assistente do general Douglas MacArthur nas Filipinas. E essa experiência vai proporcionar-lhe uma visão valiosa da política e da estratégia militar no Teatro do Pacífico. Entre os anos de 35 e 39, ele vai assumir o comando da 1ª Divisão de Cavalaria, onde ele vai começar a desenvolver suas habilidades de liderança em unidades de combate. Entre os anos de 1935 e 1939, Eisenhower também vai trabalhar como assistente de George Patton. Temos aqui um vídeo no canal sobre esse general, esse grande general Patton, esse grande líder, George S. Patton, e recomendamos que você assista, está aí na descrição do vídeo. Então Eisenhower vai ser seu assistente na 2ª Divisão de Cavalaria, ganhando experiência em manobras e táticas de combate e com quem vai compartilhar os mesmos interesses para com o blindado. Na verdade, Eisenhower já demonstra esse interesse desde a Primeira Guerra Mundial e também já vai se conectar com George Patton, que era um entusiasta também dos blindados, ainda no período entre guerras. Em 1938, Eisenhower foi designado como observador militar na Europa, onde testemunhou a crescente ameaça do nazismo e adquiriu conhecimento em primeira mão sobre as táticas e estratégias utilizadas pelas potências europeias. E em 1940, ele vai, reconhecendo suas habilidades excepcionais, Eisenhower vai ser promovido a coronel no ano anterior à entrada dos Estados Unidos na guerra, que foi o ano de 1941. Em 1941, ele vai ser nomeado chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, que é uma posição crucial que o colocará no centro das decisões estratégicas durante a Segunda Guerra Mundial, estando conectado diretamente com o Marechal, com o então General Marshall, que era nada mais, nada menos do que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. E esse acesso vai ser de extrema importância para que Eisenhower consiga galgar as posições e os postos que ele galgará tão rapidamente a partir de então. Em 1942, ele vai comandar a Operação Tocha, que é a invasão dos aliados no norte da África. E essa campanha ela foi sua primeira grande experiência de liderança em campo durante a maior de todas as guerras, que foi a Segunda Guerra Mundial. Entre os anos de 1943 e 1945, o general Eisenhower vai assumir o comando supremo das forças aliadas e sob seus ombros ele terá a responsabilidade de planejar e efetivar a maior operação militar em todos os terrenos, vamos assim dizer, jamais enfrentados, jamais vistos na história das civilizações, que foi a chamada decisão do dia D e da hora H, que era a invasão da Europa para a retomada do território francês e outros territórios que os nazistas haviam tomado no esforço de guerra desde 1939. Então, esse general americano, Eisenhower, terá a responsabilidade de planejar essa que foi a operação mais difícil, mais complexa, que demandou a maior quantidade de recursos materiais, humanos, tecnológicos, estratégicos que as civilizações viram na história do homem e na história das guerras. Ainda em 1944, sob o comando de Eisenhower, essas forças vão se concentrar e então será decidido uma data que vai ser 6 de junho de 1944, o momento em que 5.000 navios das forças aliadas irão invadir pelo norte da Normandia a Europa e farão a maior operação que se viu na história do homem. Essa operação ela tem a complexidade extrema e não é o foco deste vídeo aqui apresentar as complexidades dessa operação. Nós o faremos em outro vídeo especificamente, e sim de apresentarmos aqui as características, as habilidades que o general Eisenhower vai desenvolver, vai aflorar ao longo dessa guerra, desse período de guerra extrema, e que serão importantes para justamente ele controlar e operacionalizar o planejamento mais complexo
que ele enfrentou na vida, que foi exatamente esse, de convergir as tropas em direção à Europa, né? E conseguir retomar o território que estava contaminado, completamente tomado pelos nazistas. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, sobretudo quando ele assume o Comando Supremo das Forças Aliadas, ele vai enfrentar desafios gigantes. Os desafios que ele vai enfrentar são, inclusive, maiores, talvez, internamente do que externamente, do que o próprio inimigo de guerra. E que inimigos internos eram esses? Que problemas, que decisões eram essas que o general Eisenhower teve que enfrentar? Bom, o primeiro deles, talvez o maior deles, inclusive, era o mais próximo dele, que era a gestão dos egos no seu entorno. Veja, ele comandava tropas americanas, inglesas, canadenses, francesas. Todas essas tropas estavam sob a sua subordinação. Então ele precisava desenvolver estratégias de convergência no planejamento, porque sob a liderança dele haviam vários generais que comandavam diversas tropas, e entre esses generais havia uma guerra de egos entre eles, pois alguns deles tinham perfil de uma pessoa extremamente vaidosa, ambiciosa. Então, controlar, gerenciar e convergir esses egos foi um desafio gigante, né? Inclusive, os principais generais que o general Eisenhower teve que administrar, gerenciar internamente foram o general americano George Patton, com quem ele tinha uma relação muito boa desde do período entre guerras, da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ali no período dos anos 20. O general inglês Bernard Montgomery, que era extremamente vaidoso, inclusive gostava de dizer que seu cap de general valia por uma divisão inteira. E também o general Omar Bradley. Esses três generais criaram, de certa forma, um ambiente hostil para a gestão interna sob o comando de Eisenhower. Então, Eisenhower teve a habilidade de fazer com que esses generais convergissem numa direção em que fossem na direção do planejamento das operações que se desenvolviam na Europa. Veja, cada general desse tinha também suas qualidades muito importantes, pois, por exemplo, George Patton foi um general de extrema competência no combate, em campo de combate, desde a Primeira Guerra Mundial. Bernard Montgomery também era um general brilhante, inclusive foi quem derrotou o grande general nazista, né? O general alemão. Na verdade ele não era nazista, ele era alemão, e havia uma diferença entre os generais nazistas e os não nazistas, bem como entre os generais de combate e os generais de gabinete lá da Alemanha. E Montgomery enfrentou esse general que era o chamado Raposa do Deserto, Erwin Rommel. E Montgomery combateu no norte da África, vencendo, inclusive em uma situação extremamente complexa, em que Rommel, inclusive, já estava avançando muito bem no terreno lá do norte da África, e Montgomery, também com uma estrutura logística muito grande, acabou, pois, por combater Rommel e expulsá-lo do norte da África. Esse feito do general Montgomery fez dele um notável general nesse período de guerra. Então esses generais, eles criaram diversos problemas internos para que o general Eisenhower pudesse administrar. Entre eles, por exemplo, havia questão de estratégia, de melhor estratégia para desenvolver determinadas operações, sobretudo o local exato de onde implementar a chamada invasão, né? Qual seria a melhor manobra, se pelo norte da África, se pelo Canal da Mancha, se pela Normandia. Então havia muitas divergências e a decisão de Eisenhower se tornava cada vez mais complexa e mais difícil. Mas suas habilidades irão direcionar suas ações de modo que ele terá êxito nas decisões que tomar nesse momento de alta complexidade. Ele também vai precisar lidar com os problemas políticos enfrentados pelos países envolvidos, países aliados envolvidos, desde os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, sobretudo, né? Então, haviam problemas políticos de ordens diversas que Winston Churchill acabava, pois, por querer puxar para a Inglaterra, o governo americano queria puxar para o governo americano, e a França, através do chefe da resistência, que era Charles de Gaulle, também tinha seus interesses ali como
responsável como representante da resistência francesa, ou seja, de um governo legítimo da França, né? A França estava invadida, é bom que se reprise isso, pelo exército alemão, o governo era controlado pelo exército alemão. Então a França resistia, né? A principal resistência da França estava localizada fora da França ou com algumas guerrilhas internas administradas, gerenciadas, comandadas pelo general Charles de Gaulle. Esses problemas políticos, eles acabavam tendo que ser gerenciados pelo comandante supremo das forças aliadas, porque o comandante supremo tinha o poder de decidir diversas manobras militares, principalmente quando houve a invasão. Então, por exemplo, a tomada da França, a tomada de Paris, né? Quem é que deveria tomar Paris? Quem é que deveria estar lá primeiro? Tudo isso tinha um significado político importante para o general Eisenhower controlar. Então imagine a pressão que ele sofria, tanto interno de seus generais, do ponto de vista das estratégias militares operacionais, quanto do ponto de vista político, né? Que aí isso aí é mais estratégico e mais complexo. Tudo isso recaía sobre os ombros do general Eisenhower e ele soube gerenciar esses problemas de forma muito exitosa. E aqui nós iremos falar um pouquinho agora exatamente sobre as habilidades, sobre as características de liderança que ele desenvolveu e que foram importantes para que ele conseguisse gerenciar toda essa problemática. As principais habilidades que o definem como um grande líder vão ser, por exemplo, a tomada de decisão calma. Ele era conhecido por manter a calma em situações de pressão extrema. Tanto é que, ao decidir pelo dia D, ele tomou a decisão, depois de ouvir seus assessores por diversas vezes, depois de ter visto e revisto e analisado detidamente todos os relatórios que tinham à sua disposição, ele tomou essa decisão de forma muito calma. A habilidade também de saber delegar, e aí Eisenhower vai ter essa habilidade também de forma brilhante. Ele vai saber alocar efetivamente cada assessor, cada general em posições mais adequadas com as suas características e seus perfis. Temos o exemplo da decisão de colocar Pétain como comandante de um exército fictício lá perto do Pas-de-Calais, né, da região ali do Canal da Mancha, onde se suspeitava, os nazistas, os alemães, eles suspeitavam fortemente que a invasão, que eles tinham conhecimento que haveria uma invasão, só não sabia quando nem onde, mas eles tinham uma forte suspeição de que essa invasão ocorreria exatamente por ali, pelo Canal da Mancha. Então, para que esse engodo permanecesse cada vez mais firme, o general Eisenhower decidiu por mandar Pétain com um exército fictício, de um efetivo gigante, mas tudo muito fictício, inclusive equipamentos, blindados e diversos quartéis fictícios, para que desse a entender ainda mais que de fato a invasão seria por ali. E esse engodo foi tão importante, sobretudo por quem estava liderando esse exército fictício, que era George Pétain, que era um general extremamente respeitado pelos inimigos. Os alemães respeitavam bastante as habilidades operacionais, a capacidade de liderança do general Pétain. Então Eisenhower decidiu por colocá-lo nessa posição. Foi uma decisão extremamente acertada, porque o engodo foi importante quando da invasão em outro local, que foram nas praias da Normandia. Outra característica, outra habilidade importante do general Eisenhower era a diplomacia versátil. Ele sabia lidar tanto com os aliados internos quanto com os inimigos internos. Então, como a gente viu, ele tinha... Os inimigos não eram necessariamente pessoas, mas a conjuntura, uma conjuntura de vaidades, de egos, de interesses políticos, de interesses militares, tantos outros interesses. Então ele tinha capacidade, uma diplomacia incrível e versátil nessa conjuntura, de maneira a harmonizar o máximo possível para que as operações que estavam se desenvolvendo tivessem êxito. E ele realmente teve êxito nesse processo. Outra característica do marechal, do general Eisenhower, era a da liderança carismática. Ele era extremamente carismático. Inclusive, no dia D, ele vai ao encontro da 101ª Divisão Aerotransportável, que irá desembarcar na Normandia. A primeira tropa que irá desembarcar na Normandia são exatamente os paraquedistas da 1ª Divisão Aerotransportada. E Eisenhower vai visitá-los no local em que eles estavam se preparando para
decolar, né, para decolar em seus aviões e pularem de paraquedas, e ele manterá um contato direto ali com cada soldado, e ele já tinha essa característica, ele já tinha essa habilidade de se conectar diretamente com a tropa de modo geral, tanto fazia serem tropas de nível hierárquico mais baixo quanto mais alto. Ele tinha essa habilidade de se conectar bem com essa tropa, então ele falava uma linguagem inclusive fácil, e ele era realmente carismático. Eisenhower é conhecido historicamente como um grande líder carismático. Ele também tinha habilidade organizacional, era extremamente organizado, extremamente objetivo naquilo que era importante, e isso era uma característica muito positiva, muito forte no rol de suas habilidades. Como eu falei, ele era carismático e também era empático. Ele se colocava muito na posição do outro para tomar uma decisão, para avaliar e para gerenciar problemas internos. Também tinha uma resiliência imensa e uma paciência enorme. Fatos ocorreram em que, por exemplo, em determinadas reuniões do Estado-Maior, alguns generais, de certa forma, o destratavam entre os seus pares e subordinados ali naquelas reuniões. Como, por exemplo, aconteceu com o Marechal, com o general Montgomery, que em alguns momentos ele foi muito grosso com Eisenhower, e Eisenhower não perdia a sua tranquilidade, a sua calma, mesmo na condição de comandante supremo. Então mantinha-se equilibrado, calmo e paciente. Foi o que de fato fez com que ele conseguisse convergir, com que esses generais acabassem no final por desprender uma consideração muito grande pelo general americano que nós estamos tratando aqui como um grande líder. Então essas foram as principais características que, na nossa visão, o definem como um grande líder de fato. E ele foi de fato um grande líder militar e até político, né? Posteriormente ele vai se tornar um político lá nos Estados Unidos, pós-guerra, mas não é o tema aqui do nosso vídeo. Entretanto, essas habilidades serão perenes em sua vida, de modo que mais tarde ele vai se tornar presidente dos Estados Unidos, por 2 vezes inclusive, terá um sucesso aí político extremamente importante para a sua própria carreira como político, bem como para a própria nação dos Estados Unidos, naquele período ali que termina a Primeira Guerra Mundial e inicia o que a gente conhece como a Guerra Fria. Então essas eram as principais informações que nos levam a compreender o general Eisenhower como um grande líder, né, as principais características e os principais desafios enfrentados. E se você gostou desse conteúdo, se ele contribuiu de alguma forma para agregar de alguma maneira na sua vida, considere manter-se inscrito no canal, faça um comentário, nos ajude com um comentário. Esses comentários são importantes para que nós possamos aperfeiçoar o nosso conteúdo. O nosso foco é o melhoramento contínuo para trazermos conteúdos cada vez melhores para você agregar em sua vida. Então faça esse compartilhamento, comente, dê seu like, que é importante para que o canal possa aprofundar seus conhecimentos, seus conteúdos, estudar seus conteúdos e melhor produzir esses conteúdos para que eles possam chegar até você, trazendo conhecimentos importantes, agregando na sua vida. Um forte abraço e, se Deus quiser, nós te esperamos para o próximo encontro sobre outro tema de extrema relevância, como foi esse de agora.